Bom, pessoal, primeiramente, boa noite, né? Estamos mais uma vez aqui na live no Instagram da IPB Votuporanga. E para iniciar, eu quero agradecer primeiramente a Patrícia e o Fernando Hashimoto. Eu acredito que eles estão assistindo a gente agora também. Hoje o tema vai ser justamente sobre o domínio próprio. E eles, na caixa de perguntas que a gente colocou no Instagram, eles sugeriram esse tema. Então, obrigado por vocês terem passado para a gente essa sugestão. E peço que o pessoal também que for dar sugestão para a próxima live, que realmente comente, dê algum tema interessante assim, porque a gente está analisando os temas que vocês estão mandando lá e tentando trazer. Teve mais dois temas bacanas que o pessoal colocou, a gente está tentando conversar com algumas pessoas para chamar, para ficar algo bem divertido, bem legal, assim, bem interessante. Então que vocês continuem sim mandando sugestões de comentários para os próximos temas. E o pessoal também que for entrar na live pode estar mandando pergunta para a gente aqui, para essa conversa. Podem mandar no começo da live mesmo, que no final a gente vai estar voltando e estar respondendo essas perguntas. Então, vamos lá, pastor? Pode começar? Podemos sim. Então, boa noite para o pessoal que está entrando aí, Alexandre, Maísa, vamos lá. Então, pastor, que nem a gente conversou nas últimas lives, na primeira e na segunda, a gente está vivendo hoje um ambiente que está proporcionando situações diferentes que a gente não estava tão acostumado, né? De certa forma, está sendo até difícil da gente demonstrar algumas características de um cristão genuíno, de fato, né? Acho que justamente sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, que é uma das características que um cristão deve ter, que seria a questão do domínio próprio. E, pastor, para começar, seria legal a gente pontuar o que é o domínio próprio. Ok, André. Primeiro, eu quero, usando a palavra agora, primeiro cumprimentar você, mais uma vez parabenizar você por essa iniciativa que tem sido muito boa. Eu tenho ouvido das pessoas que entram em contato comigo, que estão gostando bastante, e você é o idealizador desse projeto. Eu quero agradecer a você essa oportunidade. Quero mais uma vez cumprimentar os membros da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, que durante essa pandemia estão aí fazendo sua reclusão social, nossa liderança, conselho da igreja, que tem estado conosco aí, nos apoiando em tudo, na igreja, no trabalho. Eu quero também dar um abraço para aqueles que nos acompanham, membros de outras igrejas, denominações, familiares, amigos também, que estão bem ligadinhos conosco. Hoje, André, e todos que estão nos acompanhando, teremos uma oportunidade hoje de trabalhar um tema bíblico e eu gostaria de sugerir, se você puder, você pode estar com a sua Bíblia aí do seu lado, nós vamos verificar várias passagens bíblicas, não é? Então, é uma live com uma tonalidade de estudo bíblico. Então, vai ser muito importante você na sua casa, aí com a sua família, agora se organizar, pegar a sua Bíblia e poder, junto conosco, ir verificando os textos com calma, com tranquilidade. A primeira coisa, então, que nós queremos definir nessa noite é o que é domínio próprio. Então, pensando no sentido da palavra, na etimologia da palavra, nós podemos definir domínio próprio como autocontrole. Domínio próprio é o autocontrole sobre os nossos próprios desejos e paixões. No sentido mais literal, alguns interpretam a palavra ou traduzem essa palavra como reprimir com mão forte. Então, seria essa a ideia do domínio próprio. Você vai estar reprimindo com mão forte desejos e paixões. Biblicamente, nós já podemos verificar algumas passagens bíblicas que falam sobre o domínio próprio. Eu vou citar pelo menos 4 agora rapidamente. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e aí inclui domínio próprio. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e 5, Paulo nos diz assim: de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. O autor de Provérbios, Salomão, capítulo 29, versículo 11, também define, dizendo assim: o tolo dá razão à sua ira, mas o sábio
domina-se. E por último, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: mas esmurro o meu corpo, dando essa ideia de domínio próprio. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, reduzindo a servidão, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então a gente pode definir, então, o que é domínio próprio como esse autocontrole dos nossos desejos, das nossas paixões, é reprimir com mão forte, é controlar o nosso coração pecaminoso, é procurar nos dominar diante de atitudes que desagradam a vontade de Deus. Certo. Pastor, eu queria fazer um comentário. Eu cheguei a ver um estudo do pastor Hernandes Dias sobre esse assunto de domínio próprio, e uma frase muito interessante que ele usou que me saltou assim a escutar o que ele disse, que foi assim: domínio próprio não refere somente ao domínio das nossas ações, mas também às nossas reações sobre aquilo que acontece. E emendando a próxima pergunta, eu queria saber um pouco de que maneira o domínio próprio está relacionado às áreas da nossa vida, seja a questão da alimentação, de comer, beber, a vida sexual também, o que a gente assiste, aquilo que a gente fala, a maneira que a gente gasta o nosso dinheiro também. Muito bem. Eu começaria respondendo essa questão, André, dizendo o seguinte: nós estamos vivendo hoje, na nossa sociedade, o que nós observamos como uma sociedade liberal e libertina. Não é? É a sociedade do tudo pode. Vamos liberar geral. E qualquer atitude que um cristão tenha, por exemplo, no seu ambiente escolar, na sua faculdade, lá na sua escola, no ensino médio, quando ele começa a ter uma atitude mais controlada em diversas áreas do comportamento ali, dos relacionamentos, ele já é taxado de uma pessoa que está fora do padrão, que está fora da maioria. Então, vocês que estão nos acompanhando agora, eu acredito que a maioria seja aí jovens, adolescentes e jovens adultos também, vocês têm sentido essa pressão também. Aonde a gente vai, no nossos ciclos de relacionamento, percebemos isso de forma muito clara. Uma total liberalidade em todos os aspectos éticos, morais, comportamentais, onde tudo tem que ser livre, tudo está liberado. E aí é quando eu acho, André, que esse tema citado pela Patrícia Hashimoto, ele é muito relevante por causa dessa geração que estamos vivendo hoje, de que tudo pode e parece que tudo tem que poder, e se alguém se coloca de uma forma contrária, por causa da sua postura cristã, por causa dos princípios da Bíblia, normalmente essas pessoas vão ser, às vezes, colocadas de lado. Então, dito isso, eu diria que o domínio próprio, ele deve tomar várias áreas muito práticas da nossa vida. E a gente tem alguns exemplos aqui. Primeiro, vida sexual. Qual é o princípio bíblico em relação a domínio próprio, em relação à vida sexual? Vamos pensar em quem é solteiro. A Bíblia recomenda que o sexo seja praticado dentro do casamento. Antes do casamento, como é pregado e incentivado pela nossa sociedade permissiva e libertina, é que seja feito logo. A Bíblia vai dizer que não, é uma bênção de Deus para ser desfrutada dentro do casamento. Então, imagine um jovem hoje, qual a sua idade, André? 20, pastor. Até tive que pensar 20 anos. Olha lá, 20 anos de idade. Então, a Bíblia recomenda para você o quê? Domínio próprio na sua vida sexual. Quer dizer, para que só no casamento você possa desfrutar dessa graça que Deus lhe concedeu, mas no ambiente do casamento. Então, é preciso, nessa área da sexualidade, os jovens estarem tomando muito cuidado com aquilo que vê, com aquilo que ouve, com os incentivos que é dado na nossa cultura hoje, pela música, pelos filmes, pelas séries, pelas conversas na faculdade, na escola. Então, observe como é importante o tema do controle, então, o tema do domínio próprio na questão da sexualidade. Eu fico pensando também no namoro cristão, André. É outra área muito importante. Ter um namoro dentro do padrão bíblico, aonde o conhecer o outro, aonde conhecer e fazer planos para o futuro, dedicar esse tempo aos estudos,
tem que ser a prioridade, mesmo que haja um namoro, onde a intimidade física, o toque, o beijo, o abraço, tem que estar dentro do controle. É o domínio próprio aí. Eu estava pensando nesses dias agora de pandemia, como é que os namorados estão namorando. Isso é bem interessante. Sim. Já não é interessante? Quer dizer, é uma grande oportunidade dos casais de namorados que estão nos assistindo agora refletir sobre isso. Quer dizer, namoro não é só estar junto. Namoro é estar junto, mas às vezes não fisicamente, como agora. Então, um grande teste que eu penso que alguns casais de namorados estão tendo nesse período. Agora, vamos imaginar que eles não estão se controlando. O que é que a Bíblia diz, por exemplo? Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas, se não conseguem se controlar, devem casar-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, observe, se não houver um controle dessa área, a Bíblia recomenda se case. Ou alguns namoros, André, eu diria que é melhor que termine. Porque não há um controle, não há maturidade desse casal jovem namorando. Eles não têm, muitas vezes, um equilíbrio espiritual que dê essa estabilidade na hora que eles estão juntos para namorar. Então, vai ser problema. Então, é melhor que o quê? Que eles acabem, às vezes, aquele namoro para não estragar a vida espiritual deles. Isso eu estou falando da vida sexual. Outra área também importante, que o domínio próprio, ele entra de forma muito prática, que é o nosso falar. Tem muita gente que fala o que não deve, fala de forma descontrolada, magoa as pessoas com suas palavras, não é? Criam situações, às vezes, de conflito. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Observe que Tiago orienta que as nossas palavras, elas sejam palavras que sejam controladas e dominadas. Salomão, em Provérbios, também diz assim, no capítulo 10, versículo 19. Quando são muitas as suas palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Então, controlar a língua, o domínio próprio na língua, será observado em quem é sensato, em quem tem o Espírito Santo controlando ele. Isso vai ser manifesto através da sua linguagem. Outro desafio, André, além da vida sexual e além da linguagem, do falar, é hoje a convivência. Eu acho que você também está sabendo que nesses dias de pandemia aumentou muito o número de ocorrências policiais dentro do ambiente das casas. Sim, Por causa da pandemia. Uma mulher, né, pastor? Aumentou bastante também. Aumentou bastante. Por quê? Muitos casais já estavam com problemas de relacionamento, mas eles ficavam longe por causa da correria. Agora, forçosamente, eles precisam ficar dentro de casa, olhando um para o outro. E muitos deles, às vezes, não estão tratando os problemas, resolvendo as questões. O que é que está acontecendo, André? Uma explosão. Brigas, ocorrências, morte. Infelizmente, parece que nós não estávamos preparados para essa pandemia no que se refere aos nossos relacionamentos. Agora, muitos casais estão descobrindo e até tem tido muitos divórcios depois desse momento agora de pandemia. Por quê? Problemas, muitas vezes, de relacionamento. Como é que o domínio próprio ajudaria nesse processo? Olha o que é que a Bíblia diz, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Diz assim: melhor é o homem paciente do que um guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ainda em Provérbios 25, versículo 28, Salomão diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então imagina, nesses dias, muitos não estão conseguindo dominar-se em casa. Se irrita, briga, discute, fala alto, bate. O que é que está acontecendo? Está derribando não as cidades,
está derribando o casamento, está derribando a casa, está derribando o lar. E aí, André, a lista é extensa. Se a gente for pensar em vida financeira, comer, beber, assistir, o que é que as pessoas estão assistindo nesses dias de pandemia? Tem que ter controle naquilo que você vai assistir, no fazer, nas suas atividades. Para juntar tudo isso, eu diria o seguinte: Paulo recomenda, em 1 Coríntios 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então eu diria, André, que esse princípio aí, de que tudo é lícito, nesse sentido de vida financeira, comer, beber, assistir às coisas, usar o tempo, eu posso usar da melhor maneira, mas nem tudo convém. E quem vai me ajudar nesse momento vai ser o domínio próprio, que vai me dar controle nesses momentos de pandemia dentro de casa. Certo. Pastor, o senhor abordou um pouco sobre a questão das áreas que a gente pode exercer o domínio próprio, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre uma questão mais assim, para a gente achar nas pessoas algum exemplo, né? A Bíblia nos traz muitos exemplos de domínio próprio, tanto positivo quanto negativo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quando a gente fala de domínio próprio e nós começamos a ver as nossas dificuldades nesse sentido, porque todos nós temos coisas na nossa vida que precisam ser dominadas. Há coisas, André, na sua vida, na minha, daqueles que estão nos acompanhando, que são fáceis de dominar. A gente tem uma certa facilidade, já temos uma certa maturidade em dominar a área. Mas existem outras, se nós formos bem honestos conosco mesmo, que essas são muito difíceis de dominar. São áreas da nossa vida ainda que são muito fragilizadas. O pecado, às vezes, tem tido espaço nessas áreas, e nesses cantos do nosso coração, a graça de Deus ainda precisa entrar para tomar o controle, retirando os ídolos do coração e entronizando Jesus Cristo como o Senhor absoluto da nossa vida. Mas, quando a gente começa a olhar para nós, e começamos a olhar para a Bíblia, como você está me perguntando agora, nós temos vários exemplos. Nós temos exemplos positivos, como você bem falou, e temos exemplos negativos. E eu diria o seguinte: os dois exemplos, eles são importantes para nós. Os negativos nos ajudam a não repetir os erros que foram colocados lá. Os positivos, a seguir o exemplo. E é interessante, André, a Bíblia registra os maus exemplos também. E a pergunta é, por quê? Para que sirva também para nós, depois de muitas gerações lá na frente, para que a gente não cometa os mesmos erros. Por exemplo, Adão e Eva. O que é que a gente percebe, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6? Diz que Eva, ao olhar aquele fruto da árvore que não podia ser comida, segundo a orientação de Deus, o texto diz que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Então você percebe que naquele momento Eva, ela não teve domínio próprio em obedecer à ordem de Deus. E ela comete esse pecado. Ela desobedece à ordem de Deus porque ela não teve controle. E mais, ela oferece para o marido. E o marido repete também o mesmo erro dela. Desobedece e comete também a falta de controle, porque come aquilo que Deus havia dito que não deveria. Quando você olha para Davi, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, o clássico pecado de Davi contra Betseba. Passeando lá no seu palácio, ele olha aquela linda mulher e ele acaba tomando para si e tendo relações sexuais com ela. Então você percebe ali, Davi não teve domínio próprio em relação à sua vida sexual, aos seus impulsos sexuais. Você percebe, por exemplo, Salomão, onde primeiro livro dos Reis, capítulo 11, traz um outro mau exemplo. Diz lá,
todo o capítulo 11 de primeiro livro dos Reis, que Salomão, ele cedeu às tentações das mulheres e das riquezas. Ele não teve domínio próprio para poder lutar contra as paixões mundanas. Temos o exemplo do Novo Testamento, como Ananias e Safira, que vendeu uma propriedade e acabou mentindo. Isso lhe custou a vida de ambos. Quer dizer, eles não tiveram, diante do dinheiro que eles receberam, eles não tiveram o domínio próprio de ir ser verdadeiro. Acabaram mentindo contra o Espírito Santo e morreram. Então, observe, Adão e Eva, eles não se dominam e desobedecem. Você tem Davi, que não se domina e acaba deixando os desejos sexuais controlar. Você tem Salomão, que não se domina pelas paixões e se envolve com as mulheres e a riqueza. Você tem Ananias e Safira de igual modo. Você tem Caim, que não se controla na ira e mata o seu irmão por inveja. É o que Moisés faz também quando vê o egípcio. Mata o egípcio. E vai aprender depois lá no deserto, 40 anos lá, vai se tornar, depois de 40 anos, alguém manso. Quer dizer, Deus tratou com ele aquela falta de controle. Então a gente tem todos esses exemplos negativos, mas tem positivos. Por exemplo, José. José do Egito, lá em Gênesis 39, ao ser assediado pela mulher de Potifar, ele simplesmente corre. Ele foge da tentação. Daniel, lá na Babilônia, longe da sua terra, do seu povo, ele diz lá no capítulo 1 de Daniel, versículo 8, que ele propôs no coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Quer dizer, ele controlou-se contra a idolatria. Nós temos o apóstolo Paulo, no texto que eu citei agora há pouco, que ele dizia, eu esmurro meu corpo, conduzindo a servidão, para poder não servir de escândalo. E eu terminaria os exemplos positivos com Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, onde ele resiste àquelas 3 tentações feitas pelo próprio diabo, e ele ali vai dizer não, dando uma demonstração de domínio próprio e de dizer não ao pecado, ao erro e à tentação. Então a Bíblia está repleta de diversos exemplos positivos e negativos sobre o domínio próprio para a nossa edificação. Pastor, um comentário sobre esse ponto. Eu acredito que os pontos positivos, essas pessoas que o senhor citou, principalmente Jesus, né, eles perceberam que, mesmo as tentações, por maiores que elas fossem, Deus auxiliaria elas a estar vencendo essas tentações, e o domínio próprio que elas iriam exercer sobre elas seria para a glória de Deus. Então, o fato de José não ir adulterar, ele sabia que ele estaria fazendo aquilo para a glória de Deus. Então ele sabia que Deus auxiliaria ele a deixar essa tentação de lado e tudo que ele fosse fazer seria realmente para a glória de Deus ali, né, no caso. Perfeito. Exatamente isso. Perfeito. E, pastor, agora pulando para o próximo ponto, eu queria fazer uma pergunta: como a gente pode obter esse domínio próprio? Muito bem. Falamos um pouco já sobre o que é o domínio próprio. Falamos também um pouco sobre alguns exemplos positivos e negativos sobre o domínio próprio. Falamos também, de maneira prática, como que esse domínio próprio ele está bem ligado ao nosso dia a dia. Como nós precisamos de domínio próprio para poder nos relacionar, para poder viver, para poder estar, principalmente nesses dias de pandemia, quando estamos em casa, precisamos estar também tendo esse controle. A pergunta que você faz, e muito bem feita, como é que eu posso, então, ter o domínio próprio? Como é que eu posso ter essa graça de Deus? Como eu posso ter esse recurso na minha vida para que eu não venha pecar contra Deus? Para que eu não venha desobedecer a palavra de Deus? Para que eu não venha contrariar os propósitos de Deus para a minha vida, como você bem lembrou, que é glorificá-lo, que é exaltá-lo, que é ter uma vida que glorifique Ele em tudo que eu faço. Como que eu posso fazer? A resposta que eu dou, André, é a seguinte. A primeira coisa a ser feita para ter o domínio próprio, com certeza, quando a gente vê a palavra de Deus, é que você precisa ter um novo coração em Jesus Cristo.
um novo coração em Jesus Cristo. A palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, diz assim: E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Observe então, André, e aqueles que estão nos acompanhando. Eu falei que a live hoje tem muito a ver com estudo bíblico, né? Uma exposição bíblica do assunto. Então, o primeiro passo na direção de experimentarmos na nossa vida o domínio próprio é uma obra que o próprio Deus faz em nós. E esse texto de Ezequiel é muito esclarecedor, porque ele fala de dois momentos que Deus faz em nós. O primeiro momento é o novo nascimento, a regeneração. E na linguagem de Ezequiel é: dar-vos-ei um novo coração. Isso é uma obra do Espírito Santo, André, em nós. Isso não é uma participação nossa, é algo que vem de Deus para nós. O novo nascimento, ou a regeneração, ter um novo coração, é algo que procede de Deus, vem do alto. Você nasce do alto, vem de cima. É algo que Deus faz no seu coração. É uma obra de Deus, unilateral. Deus faz você que está morto, agora se tornar vivo, e a vida de Deus agora está em você. Ele te dá um novo coração. Mas observe que o texto também diz uma outra coisa interessante. Diz: e porei dentro de vós um espírito novo. Que espírito novo é esse? Então, a partir do momento do novo nascimento, o Espírito Santo passa agora a habitar dentro de você. Então, eu diria que, como que eu posso obter o domínio próprio? É algo que é dado pelo Espírito. É o fruto que Deus coloca dentro de nós. Observe, não os frutos, mas Deus coloca o fruto do Espírito. É um fruto só. E esse fruto único procede de Deus, do alto, ele é colocado dentro de nós. E a partir de agora, ele vai ser desenvolvido em diversas características. E uma dessas características é o domínio próprio. Então, isso vai sendo agora o quê? Desenvolvido. Então, como ter o domínio próprio? Agora você vai passar por um processo de santificação, de amadurecimento, de desenvolvimento de todas as características desse fruto do Espírito. E falando da mansidão, falando do domínio próprio, essa característica também será desenvolvida juntamente com as demais. Ou seja, você vai começar a ter a capacidade de controle dos seus sentimentos, dos seus desejos. Tudo agora controlado pelo Espírito Santo. Por isso, André, é necessário se encher do Espírito constantemente. Essa é a recomendação de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vale a pena destacar que o verbo enchei-vos, no grego, é um imperativo, é uma ordem, ou seja, Paulo está dizendo, você deve se encher do Espírito Santo, porque quando você está buscando esse enchimento do Espírito Santo, essas características do fruto, e entre elas o domínio próprio, estará sendo bem desenvolvida. Então eu diria, André, para obter esse domínio próprio, é preciso ter um encontro com Jesus Cristo. Eu aproveito para dizer para aqueles que estão nos acompanhando agora, se esse assunto é importante para você, se você já não foi pego aí pela onda da libertinagem, onde tudo pode, faça tudo, o que vale é aproveitar a vida, a felicidade, a vida é uma só. Se você está pensando diferente disso, ore. Desde que o Espírito Santo trabalhe em você, te dê um novo coração, e você vai experimentar uma nova vida em Cristo, sendo dominado agora pelo Espírito Santo de Deus.
Pastor, o senhor citou um pouco sobre a questão do fruto do Espírito, né? E eu vi, que nem eu citei antes, uma mensagem do Reverendo Hernandes Dias, que ele diz justamente o seguinte, que o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna que o Espírito realiza em nós, né? Então, é uma forma que a gente tem de demonstrar que, de fato, houve essa regeneração interna, essa obra do Espírito em nós. E, pastor, o senhor citou também algo bem interessante, que seria legal esclarecer, que, por exemplo, o fruto do Espírito, ele tem várias virtudes que vêm englobado nele. Seria uma espécie de laranja, né? Vários gominhos formando um só. Então, de alguma forma, eu posso, por exemplo, exercer o amor, ter o amor, mas não ter domínio próprio, por exemplo? Ou tá tudo ligado em um bloco só, vamos dizer assim? A gente entende assim, André, esse fruto de forma completa, ele já foi posto em nós pelo Espírito Santo, no momento do novo nascimento. O que cabe agora é um processo chamado santificação, onde várias características ou gomos desse fruto, eles precisam ser desenvolvidos. Quando a gente fala agora de santificação, nós estamos falando agora de uma participação onde nós entramos agora. Observe que no novo nascimento é uma ação unilateral. Apenas Deus que nos faz de mortos, nos tornando agora vivos. Nós não participamos nesse ato. Agora, na santificação, não. Nesse processo, nós participamos. Deus nos santifica, mas ao mesmo tempo ele nos recomenda e nos exorta a buscarmos a santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Então, nesse sentido, André, eu preciso me esforçar, agora a minha participação humana, a minha responsabilidade humana, de em cada característica do fruto, eu procurar buscar um desenvolvimento na fé, na alegria, na longanimidade, na benignidade, na mansidão, no domínio próprio. Observe que em cada característica dessa, todas eu já tenho, já está dentro de mim. O que acontece às vezes, André, é que eu não desenvolvo algumas dessas características. Eu acabo, às vezes, desenvolvendo algumas e outras não. Por exemplo, eu posso desenvolver muito bem a característica do fruto chamado fé e não desenvolver muito bem a benignidade. Uhum. Eu desenvolvo na minha vida cristã, por exemplo, em situações como essa que estamos vivendo agora. A pandemia. Eu não tenho medo, eu confio em Deus, eu sei que Deus está comigo. Observe, a característica da fé está bem desenvolvida. Mas, por exemplo, a bondade. Você sabe que nesse período de pandemia, todos nós estamos sendo conclamados a sermos generosos, a ajudar, a contribuir com outros que estão. Mas aí eu não ajudo ninguém. Eu não ligo para ninguém. Eu não me preocupo com ninguém. Eu não participo de nenhuma campanha. Eu não quero ajudar ninguém. Eu só estou preocupado comigo. Então você observa, eu posso estar bem na característica da fé, mas não estar tão bem na bondade, por exemplo. Então eu penso, André, que nós deveríamos buscar como santificação um desenvolvimento harmonioso de todas essas características do fruto, onde o próprio Deus é quem opera em nós, mas ao mesmo tempo nós vamos respondendo com oração, com leitura da palavra e com a prática cristã que vai nos fazer crescer cada dia mais nessas virtudes tão necessárias no nosso dia a dia. Certo. Pastor, o senhor falou um pouco da relação, né, entre o fruto do Espírito e a obra da santificação, e queria que o senhor falasse um pouco agora qual é o alvo do domínio próprio, mais especificamente. Então, observe que, nesse sentido, essa relação não pode nunca ser desassociada. Não é? Não há desenvolvimento das características do fruto do Espírito Santo por minha ação única, de forma alguma. Ou seja, André, nós não temos a capacidade de produzir em nós mesmos o domínio próprio. Nós não temos capacidade em nós mesmos de produzir a fé. Não. São características que Deus colocou e que nós estamos desenvolvendo juntamente com Ele na nossa relação. Então, assim, não podemos jamais desassociar essa coisa onde elas devem caminhar juntas a cada dia. Agora,
Aí a gente pensa, mas e o final disso tudo? Se o domínio próprio é uma necessidade, não só para os dias de pandemia, mas, como a gente viu, é necessário para os relacionamentos, para lidar com o dinheiro, com aquilo que eu como, senão eu começo a ficar obeso, com aquilo que eu falo, senão eu começo a falar bobeira. Quer dizer, se o domínio próprio, como também as outras características do fruto, são tão necessárias para a nossa vida cristã, no final disso tudo, qual é o objetivo? É eu me tornar o super crente? É eu me tornar agora o modelo, o exemplo de pastor, o exemplo de cristão, para que todos possam me seguir? De forma alguma. Na verdade, qual é o grande alvo, não só do domínio próprio, mas de todas as virtudes cristãs? Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quando ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo, André, porque tem uma segunda, a primeira que eu vejo é que o domínio próprio, quando ele é exercido por você, por mim, ou por aqueles que estão nos acompanhando agora, Deus é glorificado naquele momento. Jesus diz isso lá no Sermão do Monte, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Paulo diz isso também quando ele fala assim: seja meus imitadores em imitar Jesus Cristo. Observe que Paulo não diz, seja meu imitador como Paulo. Não, Paulo diz assim, seja meu imitador na medida que eu estou imitando Cristo. Imitem Cristo também como eu estou imitando. Então, o alvo de Paulo era Cristo. O exemplo era Cristo. Então, jamais pode ser eu, pode ser você. Sempre o alvo final para tudo em nossa vida. Por que eu vou comer? Vamos pensar no domínio próprio na comida. Eu vou comer para a glória de Deus ou eu vou comer para saciar a minha gula? É uma pergunta que a gente tem que fazer na hora que nós vamos nos alimentar. Não é? Então, tudo que eu vou fazer, eu vou assistir agora uma série na Netflix. A pergunta é, eu vou assistir essa série para a glória de Deus ou para a satisfação dos meus desejos visuais e do meu coração? Isso deve nortear todas as nossas decisões, porque no fim de tudo, André, Deus precisa ser glorificado. Mas há um segundo motivo que eu também colocaria sobre esse alvo final do domínio próprio. E aqui eu uso as palavras de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a seguintes, que diz assim: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ó, Deus está nos dando todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Uma delas é o domínio próprio. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ó, Deus nos chamou para a sua própria glória e também virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que esse texto diz, André? Que quando você desenvolve o domínio próprio e as outras características do fruto, você não se torna alguém infrutífero e você passa a ter mais conhecimento pleno do Senhor Jesus. Você conhece Jesus mais profundamente. Você está vivendo as virtudes que Ele está te dando. Você é coparticipante dessas graças de Deus. E no final,
Deus vai ser glorificado através da sua vida. Esse é o alvo do domínio próprio, glorificar ao nosso Deus. E, pastor, nós como cristãos, pequenos cristos, né, a gente tem que buscar sempre ter essa, vamos dizer assim, característica de Cristo, essa digital de Cristo impressa em nós, né? E o fruto do Espírito nada mais é que isso, é a gente expressar de forma externa aquilo que Cristo foi, né, também, né, no caso. E acho que isso é muito bacana o que o senhor falou, que ajuda bastante a gente a ter o controle sobre várias áreas. Por exemplo, essa questão de pensar que tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Se a gente entende o propósito da humanidade, que a gente foi criado, toda a criação foi criada para glorificar a Deus, a gente passa a ter um novo olhar sobre as coisas, né? Sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento com as pessoas, meu relacionamento com o dinheiro também, com a comida, com a questão das séries também que eu assisto, com tudo ao meu redor. Interessante que agora, por exemplo, a Patrícia Hashimoto, que foi quem sugeriu o tema, ela citou a palavra intimidade. E aí é uma palavra-chave nesse processo. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais essas virtudes cristãs vão sendo desenvolvidas dentro de nós e vão sendo manifestas ao nosso redor. E quem vai ser beneficiado com isso, André? A esposa, o marido, os filhos, os irmãos na igreja, os membros da igreja, os nossos irmãos na fé. Quer dizer, quanto mais eu, você e aqueles que estão nos acompanhando agora, quanto mais nós tivermos essa intimidade com Deus, e como está dizendo agora a Aline aqui, a Aline Tomás, tentar nos parecer com Cristo, tentar seguir as pisadas de Jesus Cristo, em seus passos. O que faria Jesus nesse momento? Como é que ele reagiria? Se Jesus estivesse agora ao meu lado no sofá, que tipo de série eu iria assistir? Que tipo de filme eu iria assistir? Que tipo de reação eu vou ter? Então, assim, é tentar incluir Jesus Cristo, de fato, na nossa vida diária, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E agora que estamos em casa, parado aqui dentro de casa, é hora de colocar Jesus Cristo nos nossos relacionamentos aqui, com a esposa, com os filhos, conviver aqui com Jesus de verdade, fazer diferença onde a gente estiver. Pastor, a gente tem ainda 15 minutinhos para encerrar a live, né, o tempo de 1 hora, e eu queria abrir agora nesse momento para perguntas. O pessoal pode mandar pergunta, comentários também sobre a live. Esse momento está aberto justamente para isso. Que nem eu disse nas últimas lives, tem um atrasozinho na questão da imagem, então eu vou aproveitar para dizer um recado, né, que toda quinta-feira a igreja está publicando devocionais nos grupos das sociedades internas, também nas redes sociais. Dizer que também aos sábados está tendo live da UMP, que está sendo às 7h30. Você pode seguir lá o MP Votu também para mais informações. E no domingo, tanto de manhã quanto à tarde, a gente está postando também as devocionais no canal do YouTube também, e nos grupos internos a gente está divulgando. Vamos ver aqui. O Kelvin lembrou bastante, pastor, só lhe deu glória, né? Seria um dos pilares que regem a nossa vida cristã, né? E sobre isso, viu, André? Precisamos ter muito cuidado, porque à medida que nós vamos desenvolvendo essas características espirituais na nossa vida, e de forma natural, nós vamos manifestando isso nas nossas relações, há um cuidado que nós devemos ter nisso, para que as pessoas não comecem a olhar para nós como pessoas perfeitas. Uhum. Né? Como pessoas que são... E aí começam a nos admirar nesse sentido. Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque às vezes o coração humano, ele é a fábrica de ídolos, como dizia Calvino. E aí a gente vai gostar muito disso. E é preciso, nessas horas, a gente poder administrar essa admiração de tal maneira onde a gente sempre transmita para o verdadeiro receptor da adoração, que é o próprio Deus, e colocar diante dele. Paulo, por exemplo, teve problemas, alguns apóstolos, com isso, porque os discípulos viam nele pessoas tão íntimas de Deus, tão próximas de Deus, que queriam, em alguns momentos, até adorá-lo. E ele dizia, não faça isso, porque nós somos apenas homens como vocês. Então, é preciso ter esse cuidado que devemos ter constantemente
para poder a gente não cair nesses erros aí. Pastor, o Otávio Júnior mandou aqui pra gente. Qual a prática diária nos ajudará a ter o domínio próprio? Otávio Júnior, esse é o famoso Júnior Boy, lá de Recife, meu cunhado. Forte abraço, Júnior. Tá aí acompanhando a nossa live. Eu acho que, entendendo que o domínio próprio faz parte de uma obra da santificação, e essa obra ela é dupla, Deus nos santifica, mas nós também procuramos buscar a santificação, eu diria que nós temos que tomar cuidado, por exemplo, com o nosso temperamento. O domínio próprio está muito ligado com o temperamento, pensando agora do ponto de vista humano, não é? Então, dependendo do meu temperamento, eu preciso orar para que Deus esteja controlando meus sentimentos, orar para que Deus esteja controlando minhas reações. Alguém já disse que nós somos, na verdade, as nossas reações, não é? Então, assim, precisa pedir que Deus nos dê calma, tranquilidade. Por exemplo, evitar entrar em contendas. Nesses dias agora de pandemia, muita gente em casa usando o celular. E às vezes alguém lança, dependendo do grupo que ele está inserido, lança uma questão ali e a pessoa às vezes já entra para discutir e às vezes usa uma palavra dura. Aí você, como perguntou agora o Júnior Boy, a gente já vai se controlar com as palavras. Cuidado com o uso das suas palavras. Cuidado com o uso dos seus gestos. Quer dizer, procure, você que tem um temperamento muito assim, muito destemperado, né? Procure respirar, procure pensar em outra coisa naquele momento, esfriar a cabeça, não falar quando está irado. Quer dizer, procurar mecanismos que Deus nos dá, da palavra de Deus, como oração e leitura da Bíblia sobre esse assunto, e ao mesmo tempo, situações humanas que você vai evitando, você vai se esquivando, para não deixar que isso venha atrapalhar a sua vida e você dar um mau testemunho numa certa situação. Pastor, um comentário bem legal da Aline que ela colocou, ela falou assim, pastor, é tão surreal quando colocamos Cristo em tudo. A diferença é surpreendente, né? E eu acho que é realmente isso. Quando a gente reconhece Cristo em todos os nossos caminhos, acaba que tudo ao nosso redor, nossa visão de mundo, por exemplo, acaba sendo diferente, nosso relacionamento com as pessoas. E acho que isso, nesse momento, é muito importante, né, pastor? Eu lembro agora, André, de uma série que outro dia esse meu cunhado, Júnior Boy, me mandou, através de vídeo, uma série muito antiga de pregações que dizia o seguinte: seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Então, o mais fascinante projeto da nossa vida, André, é seguir Jesus. É seguir os passos de Jesus. É tentar imitá-lo. É tentar agir como ele agiu. É tentar fazer. É fácil isso? Não. É muito difícil. Por isso, nós não vamos conseguir sozinhos. Nós dependemos 100% do Espírito Santo. Só que, veja, o Espírito Santo já habita em mim. O fruto, com todas as suas características, já foi colocado dentro de nós. O que precisa agora? Eu preciso agora fazer a minha parte. E aí vem o quê? Os meios de graça, a oração, a leitura da palavra, a vida de pureza, a vida de renúncia, o esmurrar o corpo, que é evitar aonde o pecado está, onde o erro está. Outra coisa, cada um observar qual é o seu calcanhar de Aquiles, qual é o seu ponto fraco, qual é o seu espinho na carne. Ande longe disso. Às vezes, para alguém é a ira, para outros é na área da sexualidade. Cada um tem uma área que precisa ser cuidada. Então, vamos cuidar disso, meus irmãos. Vamos cuidar dessas coisas. Vamos olhar para dentro de nós e pedir que Deus esteja arrumando a nossa casa. Nesses dias de pandemia, é dia de arrumar o nosso mundo interior, pôr em ordem, como diz o livro, né? Pondo em ordem o seu mundo interior. Pedir que Deus esteja pondo em ordem essas áreas e esses compartimentos da casa do nosso coração. Pastor, a Patrícia também mandou uma coisa aqui. Tenho percebido que as pessoas estão com os temperamentos muito mais aflorados devido ao isolamento social. E aqui, pastor, acho que cabe um comentário. Realmente isso é uma verdade, mas também a gente tem que tomar cuidado para a gente não buscar nas situações uma justificativa. Então, por exemplo, não é porque a gente está nesse ambiente de isolamento que a gente tem que falar assim,
eu não estou tendo domínio próprio, eu estou mirando mais fácil só por conta disso, né? Pelo contrário, se esse ambiente, por um lado, ele oferece uma tentação maior, Cristo também, por outra via, nos oferece também uma válvula de escape também, né? Que nem o senhor falou, a gente tem que usar esses meios de graça que a gente tem disponíveis para fortalecer o nosso coração, fortalecer o nosso espírito, justamente para vencer essa questão do estresse, né? Do não domínio próprio no isolamento social. Eu queria comentar essa questão de uma forma muito prática. Quando a gente está com frio, começa o tempo a esfriar, o que é que nós fazemos? Tentamos aquecer internamente. Tomamos um chá, talvez como esse que você está tomando aí, deve estar sendo quentinho, um chá quente, né? Aí você, internamente, você aquece com um chá quente para que externamente, que está frio, equilibre. Se for o inverso, quando fora está quente demais, o que é que você faz internamente? Você toma água gelada, toma um suco bem gelado, que você acabou de chegar em casa com muito calor. Eu quero pegar esse princípio prático da vida. Se do lado de fora, agora, o estresse aumentou, porque estamos isolados, isso é um fato. Não temos lazer como estávamos tendo antes, isso é um fato. Não podemos nem, às vezes, ter atividade física, e isso acumula também energia, e isso acaba afetando também. O que é que eu faço? Eu aqueço a parte interna. E a parte interna qual é? É a parte dos exercícios espirituais. Então, se agora, como perguntou aí a Patrícia, estamos vivendo dias de isolamento, que está aumentando o índice de estresse, e isso é verdade, tanto é que a violência está aumentando dentro de casa, agora eu preciso fazer o quê? Aumentar o aquecimento interno. Aquilo que foi dito agora há pouco, a intimidade com Deus. É quando estamos sendo provados, por exemplo, quando estamos passando por um momento de provação que é externo, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a minha capacidade interna para suportar aquilo que está acontecendo fora. Então, eu vou buscar os recursos em Deus, na palavra de Deus. E outra coisa, além disso, eu diria também, estar mais junto do marido, da esposa, dos filhos, compartilhando, orando um pelo outro, fazendo o culto doméstico, tendo esses momentos de oração, porque isso vai fortalecer para que esse estresse, essa ansiedade seja controlada de forma mais razoável. Pastor, acho que tem tempo para o último comentário aqui da Aline, que ela falou assim, outra coisa, para seguir a Cristo não é fácil, é uma renúncia total, né? Até mesmo de coisas pessoais. Com certeza. Inclusive, esse chamado de Jesus precisa ser relembrado nesses dias. Porque parece que hoje, André, seguir a Cristo virou status ou caminho para uma vida boa, feliz e próspera, né? Venha a Cristo, venha à igreja e você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Essa tem sido hoje a propaganda enganosa que muitas igrejas estão fazendo. Na época de Jesus, era o inverso. Você quer seguir a Cristo? Jesus dizia, primeiro, negue a si mesmo. É isso que a Aline colocou. A segunda coisa, tome a sua cruz. E a terceira, siga. Então, o convite de Jesus para segui-lo é o caminho exatamente da renúncia, da crucificação do nosso próprio eu, dos nossos próprios ídolos do coração. É a renúncia do pecado, da impureza, da desobediência, da idolatria. E agora você vai ser crucificado com Cristo e vai ter uma nova vida a partir de agora. É renúncia do começo até o fim. Essa é a palavra-chave. Renúncia. Vida cristã é renúncia. E não essa propaganda enganosa de que vida cristã não é renúncia. É adquirir coisas, bênçãos. E não, é renúncia. Agora, renúncia sim, hoje. Mas amanhã, pode aguardar que todo o fruto da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso serviço, Deus é galardoador daqueles que o buscam. E vai ter um dia que Deus vai retribuir a cada um segundo a sua vontade. É isso aí. Pastor, acho que a gente está chegando ao fim da live aqui. Obrigado, pessoal que está participando, está mandando mensagem. Obrigado, pastor, também pela participação. Dizer que ao final da live vai estar disponível aqui no Instagram
no story aqui em cima, e a gente também está colocando no YouTube. Talvez a gente não coloque no dia seguinte, porque esse vídeo demora um pouco para ser produzido, assim, né, para colocar no computador, mas vai estar lá no canal no YouTube e assim que tiver a gente vai divulgar aqui também. E dizer para vocês que continuem mandando temas, que nem a gente falou no começo da live, esse tema foi sugestão da Patrícia e do Fernando, né? Obrigado os dois. A gente recebeu também algumas sugestões, por exemplo, da Amanda, do pessoal da UMP também. Agradecer a eles, que a gente está planejando para tentar encaixar as sugestões de temas com convidados, assim, por assim dizer, né? E, pastor, se tiver alguma palavra final. Não, apenas me despedir, André, de você, daqueles que nos acompanharam hoje nessa live, dizer que vamos ter um pouco mais de paciência. Eu acho que daqui a algumas semanas vai ter, pelo que a gente percebe aí, um modelo um pouco diferente do que está sendo implantado hoje de reclusão, talvez uma reclusão mais parcial. Muitos membros da igreja estão me perguntando, pastor, quando que vai voltar os cultos? Ainda não é possível, porque nem pela determinação do governador Dória é possível isso acontecer ainda. A gente está aguardando as orientações, né, dos nossos representantes legais. Estamos com bastante saudade, mas devemos usar essa live. A UMP tem feito live no sábado. Eu peço que você que está nos acompanhando hoje acompanhe também. Não é? Estamos mandando vídeos na quinta-feira para o culto de doutrina, substituindo por doutrina, mensagens para o domingo de manhã e à noite. Então, por favor, acompanhe, esteja junto conosco. Quero mandar um beijo aqui para todos que nos acompanharam. Muita gente de Recife, minha mãe entrou agora há pouco aí, e eu quero mandar um abraço para ela. Graça Leal, que é uma irmã muito querida nossa lá, meu cunhado Júnior, outros que entraram aí, Aninha e Liz, que estão também acompanhando aqui na sala. Eu estou numa sala, ela está na outra acompanhando. Então, um forte abraço, um beijo para todo mundo no coração. E eu queria orar, André, encerrando a live. Se você não tiver mais alguma palavra, eu vou orar e depois você retoma aí. Pode ser? Pastor, pode ir lá. Quantos minutinhos faltam aí? Tem 2 ainda, dá tempo. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças nesse momento, porque, mais uma vez, o Senhor nos deu oportunidades de poder falar sobre assuntos relacionados à sua palavra, ao seu reino, e assuntos relevantes para a nossa vida cristã. Abençoa a todos que puderam acompanhar e que o Senhor nos ajude a ter esse domínio próprio sendo controlado pelo teu Espírito. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, é isso. A gente encerra mais uma live. Foi um prazer estar conversando com o pastor. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. E semana que vem tem mais, no mesmo horário. A gente vai estar aqui com um tema diferente. É isso. Obrigado, pastor. Vou estar encerrando aqui. Deus abençoe a todos aí. Amém. Um abraço para os santistas. Um abraço para os santistas. Isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.